Olá meninas, então aqui é a cabeceira, a parte da cabeceira da cama. Eu abri esse vão aqui porque essa lousa ela ainda não estava pregada completamente, somente aquela que nós deixamos ela sem pregar, justamente porque eu estava querendo colocar um móvel lá dentro, que ele não passava nessa portinha aqui, que ele era um pouquinho maior. Então, se caso nós fôssemos colocar esse móvel realmente lá dentro, eu iria ter que colocar... Ah, embaçou a câmera, calma aí. Eu iria ter que empurrar essa lousa pra lá, em cima daquela, pra ele poder fazer uma abertura maior aqui pra poder entrar. Só que eu não vou mais usar essa peça que eu tinha planejado, eu vou fazer de uma maneira diferente, então ela ainda está deslizando pra lá e pra cá, enquanto nós não pregamos ela definitivamente, que tem que pregar o quanto antes, né? Então, no caso, eu fiz essa abertura aqui justamente para poder entrar nesse canto, nessa parte aqui, para poder tirar todas as medidas, tudo certinho para colocar a cabeceira. Eu me optei por fazer uma cabeceira somente assim, de aparência mesmo. Ela não vai vir até o chão. Aqui é aquela parte do pallet que vocês lembram, né, que eu fiz a cama e tal, o papelão e o colchão. Eu empurrei um pouquinho o colchão para lá, porque eu tava tirando algumas medidas e tal. A minha cabeceira, ela não vai vir até no chão completamente, como deveria ser, né, no caso a maioria, mas tem cabeceiras dessa maneira que eu também vou fazer, que é no caso daqui pra cima, porque o meu colchão ele já é bem grosso, ele tem 22 centímetros de altura, então eu vou colocar a cabeceira nesse espaço aqui. Isso daqui vai ser apoiado nessa parede, entre aspas, né, que é a lousa, então minha cabeceira fica apoiada aqui. É lógico que é maior, eu vou empurrar ainda mais o colchão, porque tem espaço para empurrar, então ela vai vir aqui nessa parte. E ela vai dar um total de 1 metro. Aqui no caso eu vou fazer de 1,95 de largura, né? Meu colchão tem 1,93, então eu vou fazer de 1,95 para acompanhar a cama. E ela vai ter 1 metro ao todo, que é daqui, dessa parte, até aqui em cima. Então aqui ficam os travesseiros fofos mais ou menos nessa reta, né? Então ela vai vir até aqui aproximadamente, ok? Então agora eu vou lá fora, vou pegar a tábua ideal, que no caso também vai ser lousa. E eu vou medir e eu mesma vou cortar. Eu digo eu mesma porque meu amor não está aqui e eu simplesmente não estou com paciência para esperá-lo para fazer as coisas aqui em casa. Então eu mesma vou botar a mão na massa e vocês vão estar comigo, é claro. Então, meninas, como vocês viram, eu precisava de uma tábua, né, de uma madeira de 2 metros, 1,95 na verdade, por 1 metro, né? E o pior, eu verifiquei aqui e nenhuma das minhas tábuas, nenhuma das minhas lousas davam exatamente 1,95 de largura. Então, como eu não estou a fim de comprar, gastar dinheiro com nada dessa parte, porque eu realmente estou reciclando tudo, eu não quero ir na madeireira comprar nem nada disso na medida certinho, porque isso é coisa que qualquer pessoa pode fazer. Lógico que vocês que vão fazer aí em casa, vocês podem tirar as medidas e comprar na madeireira, né? Como eu tenho esses pedaços de madeiras aqui, eu vou pegar 2 partes de 1 metro e colocar uma emenda no meio com uma tabuinha, uma outra madeira, né? E aí sim vai totalizar 2 metros. Então eu vou usar 2 partes, 2 restinhos de lousa, que é o que sobrou quando eu coloquei lá no closet, lá dentro, naquela divisória que vocês acompanharam. Então eu vou pegar esses 2 pedaços que sobraram e vou colocar emenda. Aqui eu já medi certinho, marquei com aquele lápis de material de construção, né? E cortei. Gente, esse pozinho aqui que vocês estão vendo, fui eu que fiz. Sério, gente, eu estou sozinha em casa e eu mesma cortei com a Makita. Confesso pra vocês que eu estou muito orgulhosa de mim, porque eu nunca tinha feito isso, nem com os outros, muito menos sozinha, e eu consegui cortar hoje. Logicamente, é assim, devagar e tal, mas, tipo, eu acho que não tem coisa que a gente não faça, né? Ah, é impossível pra mim fazer. Comigo não tem essa. Meu amor não pode me ajudar? Beleza, eu faço sozinha e eu me viro. Então agora eu vou pegar aquela outra parte lá, que está encostada na parede. Ela já está medida. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Gente, tá muito bagunçado aqui, né? Eu sei. Aqui, olha, já está os traços, né? Marcado tudo certinho com o lápis. Do meu jeito, tá, gente? Então agora eu vou tirar aquela parte que já está cortada de lá de cima daquele armarinho, que eu estava usando apenas como apoio. Vou colocar essa aqui e vou cortar de novo. Mas dessa vez eu vou cortar junto com vocês, pra vocês acreditarem que fui eu mesma que cortei e sozinha. Mostrar que é possível sim uma mulher fazer serviços mais pesados e ainda assim não depender de ninguém.
vou utilizar essa madeira aqui. Notem que isso aqui é uma parte, né, algum pedaço de um armário por aí. Dá pra perceber pelas dobradiças, né? Essa aqui também tinha desse lado aqui, aí eu acabei de tirar. Eu mesma tirei. Esse daqui, gente, eu achei na rua, tá? Junto com outras peças também. Eu trouxe várias madeiras dessa cor aqui, desse armário, né? Com certeza deve ser uma peça só. Achei bem interessante porque, olha, não está destruída nem nada, sabe? É uma madeira boa, bem forte, bem firme, não está podre, nada. Então dá pra aproveitar. E nós já vamos aproveitar aqui, né? No caso, isso aqui vai ser a emenda entre as duas lousas que estão lá. E eu vou colocar ela centralizada pra emendar mesmo. E bem reforçada, é claro. Eu acabei de medir lá entre as lousas e eu marquei o risco aqui com o lápis. Então nem vou precisar remover essa outra dobradiça que vocês tinham visto. E agora eu vou serrar aqui com a maquininha pra ficar na mesma altura. Eu trouxe as duas partes aqui na cozinha. Eu desmontei a mesa que estava aqui no centro, né? Que ela é desmontável. Então agora eu vou encaixar, aliás, vou fazer a emenda ali. Dessa forma aqui. Assim, bem centralizado certinho entre as duas lousas e vou bater os pregos, né? E vou reforçar bem isso, não vou ter dó de prego mesmo, vou deixar bem reforçado. Lembrando que o prego aqui, no meu caso, né, não pode ser pequenininho, porque senão ele não pega todas as partes. Ele tem que ser um pouco maior, tem que ser um tamanho médio. E aí eu vou pregar agora certinho. Em seguida, eu vou passar um pano, vou limpar essa parte aqui, pra gente já começar a montar a cabeceira. Eu achei melhor reforçar também do outro lado. Assim fica os dois lados bem reforçados por se tratar de uma emenda. Então eu fui lá fora, né, naqueles pallets, peguei essa madeira aqui de um deles, desmanchei um deles, né? E trouxe aqui. Esses aqui são os sinais de onde ficavam os toquinhos, né? Por ser um pallet e tal. E acaba dando certo, porque olha, o prego que eu tenho aqui, que é um pouquinho maior, é o tamanho médio, então ele vai sobrar um pouquinho, vai dar pra pegar a madeira de baixo também. Então vai pregos daqui pra baixo e de baixo pra cima também. Fica reforçado dos dois lados, porque eu não quero nada solto, nada inseguro, né? Eu coloquei dois preguinhos pequenininhos lá, desse aqui, que é o menor, né? Um em cada lousa. Aqui também vou colocar o outro aqui agora, que é somente pra esse negócio aqui não deslizar, pra ele não ficar correndo, não ficar torto nem nada. Vou virar e vou fazer a mesma coisa do outro lado, e aí sim vou colocar aqueles pregos maiores, que já são os definitivos. Aqui, ó, já tá pregado lá. Eu vou usar a parte do verde pra colocar espuma. Então, no caso, a parte marfim da lousa vai ficar pra trás mesmo, né? Encostada naquela divisória. Aqui, gente, eu tinha comprado 2 metros, né? Conforme vocês já viram no vídeo de comprinhas de ontem. 2 metros dessa espuma aqui. Porém, vale a pena lembrar, tipo assim, como eu estou passando todas as dicas, tanto boas como ruins e tal, vale a pena lembrar vocês, na hora que for comprar, ficar prestando atenção nas medidas que o atendente, né, o vendedor, vai te passar. Porque eu pedi 2 metros, mas não veio com 2 metros, infelizmente veio com um pouquinho menos, é pouca coisa, mas pra mim aqui no caso faz diferença. Então no caso, olha, era pra me unir assim, ponta com ponta, e se eu fizer isso, olha só, vai ficar faltando lá um tanto, porque a lousa realmente tem 1 metro e esse daqui veio com 1,90. É uma pena, né, acontecer isso, mas só estou passando a dica para quando vocês forem comprar, reparar isso com o vendedor. Então, no caso aqui, como agora não tem muito o que se fazer, então eu vou acertar certinho lá em cima, já que lá é a ponta mesmo da cabeceira, é a parte de cima, né? Essa parte aqui vai ficar mais escondidinha atrás do colchão, então não tem importância. Então eu vou acertar dessa forma aqui. É muito melhor lá ficar certinho e faltar um pouco aqui, já que vai ficar atrás do colchão, vai ficar embaixo, não vai aparecer, do que mexer lá em cima, né? Lá em cima tem que ficar impecável, realmente perfeito. Eu vou acertar tudo certinho aqui e vou passar a cola quente, né, nessas laterais, contornando o quadrado, né, aliás, o retângulo. Contornando o retângulo e vou colando a espuma, somente para ela não sair do lugar, para ela fixar mesmo. E já vou aproveitar e colar essa parte de cima aqui no lugar dela. No meu caso, ela está dupla assim, porque eu preferi devido ao preço, né, mais em conta e tal. Mas para vocês podem pegar aquela direta de 5 centímetros, né, que é uma espuma só. É muito mais fácil de trabalhar e manusear, só que é um pouquinho mais caro. Então eu preferi ter mais mão de obra em casa, fazer dupla, ter o trabalho de colar e tal, do que pagar um pouco mais caro na espuma. Essa daqui é a parte de cima, tá? Então eu vou deixar ela dobrada assim mesmo. Já que eu vou fazer dupla, então ela vai ficar mais redondinha em cima, pra ficar mais bonitinha também. Ficou dessa forma aqui. Eu deixei bem mais volteadinho lá em cima, bem mais cheinho lá em cima. Ou seja, passou um pouquinho até da
parte ali de cima mesmo da cama, porque depois eu quero que ela fique bem fofinha mesmo. Então agora eu vou pegar aquela espuma acrílica, que é aquela mais fininha, pra colocar por cima desse. Eu abri aquele rolo da espuma acrílica, né, que é essa branquinha, e eu vou colocar ela na vertical, tô desenrolando aqui. Vou cortar aqui, essa parte, vou cortar nessa linha aqui, tá? Não é nessa, é nessa aqui. E vou colocar o que falta desse lado aqui. Não deixa a espuma tão estendida, né, tão esticada. Deixa ela mais fofinha, sabe assim? Deixa ela cair mesmo, ter aquele caimento dela, nada muito esticado. Pra ficar mais fofinho e mais bonito. Eu troquei os lados, também inverti tudo, porque esse daqui é a parte que já estava, no caso, arrematada lá, né? E ela é bem mais ralinha do que a parte que nós cortamos com a tesoura agora. Então eu coloquei a parte mais fofinha. Logicamente, o que nós cortamos agora ficou mais grossinho, mais fofinho, né? Então eu coloquei essa parte que nós cortamos agora lá pra cima, pra ficar mais cheio. E essa parte aqui, que já é o remate lá da loja mesmo, que eles tinham cortado lá mesmo. Então ficou mais ralinho, né? Então eu coloquei aqui pra baixo. Gente, isso faz toda a diferença, tá na hora de um enchimento. Aí ficou ali aquela emendinha, né, mas nem vai aparecer. Agora eu vou buscar aquela napa branca e vou colocar aqui por cima. Eu desenrolei um pedaço da napa aqui por cima. Eu coloquei ela de assim, né, na sua largura, no caso. Ela tá aqui, a outra parte ainda está enrolada. Não vou usar tudo nessa cabeceira da cama, porque ainda tem os puffs e tudo mais. Não tem necessidade de eu usar tudo isso. Aquela parte que nós vamos esconder, que vai ficar atrás do colchão, que não vai aparecer, então nós vamos deixar somente um pouquinho só de sobrinha, né? A parte de cima, ela tem que sobrar muito mais, porque ela tem que ficar muito mais fofa, muito mais, assim, ela tem que sobrar mais tecido bem lá pra cima. Então aqui nós vamos deixar sobrar só esse pouquinho, e lá pra lá vai sobrar toda aquela ponta, porque nós vamos fazer o capitonê agora. Lembrando que tem duas formas de capitonê. Tem aquele que nós pregamos, do jeito que tá aqui agora, nós pregamos na parte de trás, deixa bem estendido, bem retinho aqui na frente. E daí a gente vem com os preguinhos e vai fazendo aquele trançadinho, né, aquele cruzadinho lá do capitonê. Esse daí, ele fica assim, ele dá um efeito lindo também, mas não é o que eu quero aqui em casa. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês agora, pra vocês verem certinho o passo a passo desse capitonê que eu estou me referindo. É aquele mais fofinho, mais cheio, sabe? Mais assim, preenchido mesmo, que é o que eu vou fazer aqui. Esse daqui a gente vai deixar solto, essa napa, e nós vamos começar pelo meio, bater os preguinhos ali no meio, e a gente vai pegando mais napa, então, no caso, né? O outro capitonê, que é o que vocês viram, ele vai menos desse corinho aqui, vai menos tecido. Ele usa menos tecido, né? Tecido, couro, enfim. Esse daqui nós vamos usar muito mais do courinho dessa napa, mas na minha opinião, assim, eu gosto mais desse, eu acho mais bonito esse. Tem também, gente, eu esqueci de comentar com vocês no início, mas tem a opção de capitonê na própria estampa. Ou seja, tem um tecido, uma napinha, né, um corinho de estampa mesmo de capitonê. Ele é 3D, ele realmente dá a impressão que tem os furinhos. A hora que você vai passar a mão, ele é reto, é liso, né? É só uma estampa 3D. Mas é muito incrível e sai mais em conta também, porque é muito mais fácil. Não chega a sair mais em conta, ele só vai menos da napa, né? No caso, dessa opção que eu vou fazer aqui em casa. Mas ele é muito mais prático e rápido. Só que o ruim desse capitonê aí, de 3D, que é só uma aparência, né? Só pra enganar mesmo, é que ele só tem uma cor. Até hoje eu só vi um tipo de cor. Tinha lá em Mogi Guaçu, mas como eu falei, acabou a bateria da câmera, não deu pra filmar. Então,
No caso, a cor que ele tinha era um cinza meio metalizado, meio marronzado. E como eu queria branco, então não era o ideal aqui na minha casa. Mas tem sim, ele é muito bonito também. E com certeza, se a decoração do meu quarto não fosse preto e branco, eu apelaria pra essa, que é muito mais simples. Que no caso seria assim, faz conta que aqui já é aquele corinho, né, de 3D do Capitonê. Então vocês só esticam tudo certinho aqui e vira e prega atrás com o grampeador. E ele sim já dá o próprio efeito do Capitonê, porque a estampa é 3D realmente. Mas aqui nós vamos fazer o Capitonê verdadeiro. Esse Capitonê que eu vou fazer aqui, ele é bem semelhante ao original mesmo, né? Não é uma estampa 3D nem nada, porque a hora que a gente passar a mão, a gente vai sentir os furinhos de verdade, aquelas ondinhas e tudo mais, as ruguinhas da napa e tudo, né? Mas o verdadeiro Capitonê, ele é feito com, no caso, a tábua de baixo teria que estar com todos os furinhos nos seus lugares certos. No caso, então, já passaria o próprio botão, que é ele que vai dando o efeito do Capitonê. Nós não vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer um processo mais fácil do que fazer tudo furinho atrás, com furadeira e tudo mais. Nós vamos, tipo, economizar essa parte, pular essa parte mais demorada e vamos bater com preguinho mesmo os furinhos, com o próprio corinho, que vocês já vão ver como eu vou fazer. E depois nós vamos colar com cola quente aqueles cristalzinhos. Vocês vão observar tudo, mas é muito mais fácil do que o verdadeiro, original Capitonê.